Estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia. Essa semana eu recebo mais uma vez o jornalista Bruno Freitas, ele que vai comentar os últimos acontecimentos aqui de Itaúna. Bruno, seja bem-vindo. Olá, prazer estar aqui novamente com vocês. Bruno, vamos começar falando da tarifa de ônibus, que seria de R$ 6,52 sem subsídio à Via Sul, apontou um estudo do Cefet apresentado na última reunião da Câmara Municipal que ocorreu na terça-feira. Você lembra do que eu disse aqui no último quadro? Lembro sim, a gente tratou realmente deste assunto, né, que poderia ter um aumento da tarifa e também desse pedido de subsídio. Logo quando eu saí aqui da TV na terça-feira, eu fui à Câmara Municipal, onde estava correndo a reunião, e encontrei lá uma explanação do professor do Cefet que fez esse estudo técnico do transporte coletivo de Itaúna. Ele apresentou que o custo da tarifa hoje em Itaúna é de R$ 6,52, ou seja, os R$ 5,00 que o usuário paga não cobrem o custo do serviço. Disse ele ainda que somente de janeiro de 2023 a dezembro de 2024 há 2 milhões de custo adicional não cobertos e que o déficit acumulado de 2018 a 2022 é 14,2 milhões. Então está aí o argumento da prefeitura para o subsídio. Se não subsidiar, vai aumentar a tarifa. Coloca a população com medo. Tem gente que diz que é terrorismo. Eu fiz uma enquete no Viu Itaúna perguntando o que as pessoas preferem. 80% já disseram que preferem o subsídio. Então a Câmara já está armada para aprovar pelo menos o primeiro projeto no valor de 10 milhões, e inclusive o argumento da gerente de trânsito nessa reunião da Câmara é de que o município tem de investir. Agora eu pergunto, não é a empresa de ônibus que tem que ter capacidade operacional, que tem que ter fluxo de caixa, que tem que ter dinheiro para aportar na compra dos veículos? Pelo jeito, nós, cidadãos, por meio da Prefeitura de Itaúna, vamos dar dinheiro para a empresa de ônibus. Ô Bruno, eu fico pensando na seguinte pontuação. Itaúna precisa de uma empresa que consiga atender com ônibus novo, pelo menos nos últimos 5, 6 anos, que cumpra os horários, ônibus limpos, né? E a gente tem visto que nada disso tem sido cumprido. Não seria a melhor forma de resolver essa situação a empresa abandonar o transporte coletivo e abrir uma nova licitação para que venha uma nova empresa para fazer o transporte coletivo aqui na cidade, ao invés de oferecer um subsídio a uma empresa que, na fala da Cíntia Valadares e também do professor do Cefet, está à beira da falência? O estudo do Cefet é técnico, é baseado em dados. E eu tenho que concordar com a fala do professor de que Itaúna sofre um impacto visto em todo o Brasil no transporte coletivo. Desde 2014 já havia uma queda de demanda de passageiros e a pandemia agravou isso. A gente tem esse cenário. Ocorre que, considerando todos os problemas que nós já sabemos que há no transporte coletivo de Itaúna, considerando que o ex-gerente de trânsito entregou memorandos à prefeitura apontando descumprimento do contrato, o prefeito pode romper o contrato. Mas não é esse o entendimento dele e da atual gerente de trânsito. Então, vai permanecer essa empresa. O prefeito poderia simplesmente romper, considerando todo esse fato, conteúdo probatório, e trazer uma outra empresa, que demandaria um tempo. Mas essa não vai ser a decisão. Então, o que a gente tem pela frente é um caminho para aprovação desse projeto, ainda que pelo menos 7, 8 vereadores já tenham se manifestado contrários. Quando for colocado em votação, já há uma probabilidade muito grande que ele ganhe por um voto de diferença. Eu queria ressaltar aqui também, Fábio, que na fala do professor do Cefet, Renato Guimarães, ele ponderou que o subsídio sendo aprovado não é adequado que o transporte coletivo de Itaúna continue nas atuais condições. Então ele estabeleceu alguns critérios, algumas metas
para que sejam executadas tanto pela concessionária quanto pela prefeitura, no caso do subsídio ser aprovado. Eu queria que o Luciano colocasse na tela quais são esses compromissos que a concessionária teria. Buscar aumentar a demanda ao longo dos anos, trazendo novos usuários. Já falei isso aqui. Apontou também o fretamento, que é uma receita adicional. Aplicar aí no mínimo 50% na renovação da frota, adquirindo 10 veículos em 2023. Implantando aí pelo menos 50 abrigos de pontos de ônibus, que são obrigação da empresa e que desde 2018 nenhum abrigo foi implantado em Itaúna. Isso foi falado na reunião. Atualizar a bilhetagem eletrônica, novos meios de pagamento. Assumir o compromisso da questão da mão de obra com motoristas que tenham uma formação, com uma relação mais humana com os usuários, para a gente não ter esses problemas que a gente vê, e o desgaste todo também para os profissionais. E, ao mesmo tempo, a Prefeitura dá mais transparência a esse processo, né, definindo critérios de qualidade, desempenho, atualizando a rede de transporte, revisando o contrato de concessão, aplicativo, sistema de informação nos pontos, a remuneração por quilômetro rodado e não mais o passageiro, unificar os canais de atendimento e aumentar a eficácia do programa Conduz. Alguns desses critérios aqui, pode voltar na tela aqui, Luciano, por favor. Quando o contrato de concessão foi renovado pelo Osman no fim de 2016, em 2017 não houve déficit no transporte Itaúna, conforme apontado pelo Cefet. Alguns desses critérios foram prometidos na época e não foram executados. O que a gente teve de melhoria no transporte coletivo de Itaúna em 2017? Unificação da tarifa dos ônibus rurais. Antes, quem morava em Angicos, em Córrego Soldado, em Cachoeirinha, Paulas, Vista Alegre, pagava um valor equivalente à tarifa do DR, que é um valor muito acima de R$5. Também me lembro que foi implantado linha para o Distrito Industrial. Depois disso, não teve melhoria. Então, esses critérios aqui já foram prometidos antes e não foram cumpridos. Portanto, quem que vai fiscalizar isso? Quem que vai exigir o cumprimento, de fato, se o subsídio for aprovado? São necessidades já antigas. O usuário ele precisa ter um aplicativo que realmente funcione. O usuário precisa saber que ele tem direito à integração nas linhas. Isso não é informado. O usuário precisa ter no ponto de ônibus um painel, pelo menos os de maior movimento na região central, indicando o tempo de chegada dos ônibus. Então está aí, já foi prometido. Se o subsídio for aprovado, quem que vai exigir o cumprimento? É uma situação complicada. Na verdade, a população fica apreensiva porque 6,52 ida e volta por dia vai dar mais ou menos aí 13 e pouco por dia. Vamos arredondar para R$14. Para o atual serviço prestado, R$5 já é caro. 6,52 é um valor muito mais caro. Acredito que caminha-se para a aprovação do subsídio, ainda que haja resistência na Câmara. Hipoteticamente, se não for aprovado e o prefeito apresentar uma proposta de reajuste, a tendência é que se chegue a um valor intermediário aí com uma tarifa de R$6. Bruno, agora nós vamos mudar de assunto. A estação de tratamento de esgoto AET será inaugurada em 16 de setembro. Várias autoridades serão convidadas, né? O prefeito esteve em Brasília no mês de junho recebendo um certificado de qualidade de gestão, já falei isso aqui, e na ocasião se encontrou com o senador Rodrigo Pacheco, que é uma das autoridades que já manifestaram interesse em vir a Itaúna para a inauguração da estação de tratamento de esgoto. Uma obra que foi iniciada ainda em 2012, no governo do Eugênio Pinto, na época orçada em 8 milhões, e que agora vai ser entregue após vários adiamentos, dificuldades de obtenção de recursos e até perda de licenciamento ambiental no ano passado, um valor aí estimado de R$45 milhões. Valor esse que foi apontado pela própria Prefeitura. O cerimonial já convidou
autoridades como o presidente Lula, o governador Romeu Zema, que eu acredito que não venha, e deputados, integrantes do governo federal, que forneceu a maior parte dos recursos para a execução da estação nos últimos anos. Acredito que, além do Rodrigo Pacheco, possa vir alguma outra autoridade ministerial. Acho pouco provável que o Zema compareça. É a entrega do Neider em seu último ano de mandato, uma obra grandiosa, considerada a maior já entregue pela administração pública em Itaúna, quando a gente analisa o valor, e que vai resolver essa questão do tratamento de esgoto da cidade, com uma previsão de tratar 400 litros de efluentes por segundo. Então é um ganho para Itaúna, é um ganho para as demais cidades ao longo do Rio São João, que não vão receber mais essa água poluída. Agora a gente tem que ver, finalmente, a ECT funcionando. Tomara que funcione tudo direitinho, porque já se passaram 11 anos desde o início dessa obra, né, Bruno? Muito tempo. É necessário também que a Prefeitura dê continuidade ao chamado Projeto Soma, que foi implementado pelo governo do Osmando, que é a questão da rede de esgoto. Hoje a gente vê, e há vários relatos de vereadores, matérias que a gente já publicou, que mostram que há um problema de manutenção. Os canos estão estourando, o SAI parece que tem uma dificuldade em fazer essa reposição, fazer essa reprogramação. Não vai adiantar nada o município inaugurar a ECT e a gente continuar tendo problema de esgoto pela cidade afora. Ter cano estourado no Ribeirão Joanica, no Ribeirão dos Capotos, no Rio São João. Então eu acho que o momento é aproveitar a conclusão da ECT e agora executar um projeto sucessor ao Projeto Soma, que é um marco de Itaúna, devido à sua importância, assim como a ECT tem, e não pode ser deixado de lado.